Começa agora Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Mais que uma ousadia, uma heresia. Em sua ansiosa, mas ponderada pesquisa pela realidade do mundo espiritual, aquele que seguidores da teoria das cordas chamam de universo paralelo e reconhecem preexiste e sobrevive ao mundo dito material, Kardec quis ouvir a espiritualidade a respeito da pluralidade dos mundos habitados. Afinal, temos que admitir bilhões de corpos celestes nesse bairro chamado Via Láctea, vizinho de outras tantas galáxias que se perdem na imensidão dos anos-luz que nos separam na infinitude do cosmos, não existem apenas para a inspiração de poetas, filósofos, escritores, músicos. Tem outra função: servir para o processo evolutivo dos espíritos. As muitas moradas na casa de nosso Pai, como afirmado por Jesus. E as respostas se seguiram às perguntas 55 a 58 do Livro dos Espíritos. Através das páginas da Revista Espíritas, nos quase 12 anos em que a publicou, inseriu inúmeras matérias interessantes e instigantes sobre o assunto. Há inclusive revelações sobre voluntários que, candidatos, entre outros, reencarnaram na Terra para auxiliar no processo programado pelas inteligências que conduzem a evolução planetária, como Humboldt, em 1859. Na edição de agosto de 1862, uma curiosa mensagem recebida em reunião de junho daquele ano, a que se seguiu uma abordagem de Allan Kardec com a entidade comunicante sobre detalhes do assunto central de sua comunicação: o planeta Vênus. O primeiro por nós avistado quando a noite cai e o último a desaparecer quando amanhece, daí ser sugestivamente chamado na antiguidade de estrela vespertina. Vizinho da Terra, tem quase as mesmas dimensões dela. Dista entre 39 e 260 milhões de quilômetros. Sondas para lá enviadas mostraram ser desabitado. Pelo menos na dimensão registrada pelos nossos instrumentos ópticos, ajustados às limitadas percepções dos nossos olhos e o processador do nosso cérebro, como lembrou certa vez Chico Xavier. A mensagem recebida na Sociedade Espírita de Paris foi assinada por um espírito chamado Georges, através do médium Costel. O mesmo serviu à entrevista de 10 perguntas efetuada pelo codificador, afirmando-se um espírito inspirado por outros, superiores, disse ter sido mandado a Vênus em missão, e os habitantes da Terra não poderiam encarnar-se naquele planeta imediatamente, exceção feita para os mais adiantados, e a reencarnação em Vênus é muitíssimo mais longa que a terrena, vistos serem despojados das violências terrestres e humanas, impregnados da influência vivificante que a penetra, informação comentada por Kardec que diz que a duração da vida corpórea parece ser proporcional ao progresso dos mundos, abreviadas as provas nos mundos inferiores, até porque quanto mais adiantados os mundos, tanto menos são os corpos devastados pelas paixões e pelas doenças, que são a consequência direta disso, que as divisões, as discórdias e as guerras são desconhecidas em Vênus, assim como desconhecem a antropofagia. Kardec considera também que, por seus variados estágios sociais, a Terra nos apresenta uma infinidade de tipos que nos podem dar uma ideia dos mundos nos quais cada um desses tipos é o estado normal, que a mesma desigualdade proporcional existente entre os habitantes de Vênus como entre os seres terrenos, os menos adiantados são as estrelas do mundo terrestre, isto é, os nossos gênios e homens virtuosos, e os escravos da antiguidade, como os da América moderna,
Na época deste diálogo ainda não ocorrera a abolição da escravatura. São seres destinados a progredir num meio superior ao que habitavam na última encarnação, estando por toda parte os seres inferiores subordinados aos superiores, mas em Vênus, tal subordinação moral não se compara à subordinação corpórea que existe na Terra. Os superiores não são senhores, mas pais dos inferiores, ajudando-os a progredir em vez de os explorar. Na penúltima pergunta diz que reina uma admirável unidade no conjunto da obra divina. Como as criaturas, como tudo o que é criado, animais ou plantas, os planetas progridem inevitavelmente. Nas suas variadas expressões, a vida é uma perpétua ascensão ao Criador. Numa imensa espiral, ele desenvolve os graus de sua eternidade. Ao final, uma observação de Kardec. Certamente, esta comunicação sobre Vênus não tem os caracteres de autenticidade absoluta. Contudo, o que já foi dito sobre este mundo lhe dá, ao menos, certo grau de probabilidade, e, seja como for, não deixa de ser o quadro de um mundo que necessariamente deve existir para quem quer que não tenha a orgulhosa pretensão de que seja a Terra o apogeu da perfeição humana. É um elo na escala dos mundos. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.